Oi, gente. Espero que todos estejam bem. Temos uma nova videoaula de português e hoje nós vamos falar sobre modo subjuntivo e modo imperativo. Então, são três, os modos verbais. Nós temos indicativo, subjuntivo e imperativo, cada um com seus tempos, no caso do imperativo, com suas formas. O modo indicativo, nós já vimos com todos os seus 6 tempos verbais. Então, hoje, a gente se dedica ao modo subjuntivo e ao modo imperativo. Então, mas vamos, dar um passinho aí atrás para poder a gente pegar o ritmo novamente. Chamam-se modos as formas que o verbo pode assumir para indicar a atitude do falante, ou seja, certeza, dúvida, suposição, a partir do conteúdo de seus enunciados. Então, no modo indicativo, a gente usa para transmitir um acontecimento certo e real. Através dos tempos verbais do modo indicativo, é possível expressar uma ação de forma precisa e segura. Então, modo indicativo transmite o quê? Acontecimento certo e real. 6 tempos aí: presente, pretérito imperfeito, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. Nós na videoaula anterior vimos um a um, detalhadamente, quando cada um é usado. E hoje, agora sim, a gente dá início ao modo subjuntivo. Através dos tempos verbais do modo subjuntivo, expressam-se ações imprecisas, que ainda não foram realizadas e que dependem de outras para acontecer. Temos 3 tempos verbais, vamos dizer assim, não adianta, porque nós estamos vindo do modo indicativo que foram 6. Agora no subjuntivo já são 3. Temos pretérito, presente, pretérito imperfeito e futuro. Vamos ver um a um. Presente é empregado nas orações subordinadas para expressar ações ou fatos do presente ou futuros. É certo que ele vence. Eles esperam que os artistas apareçam. Temos pretérito imperfeito. É aplicado para indicar uma ação passada, mas imprecisa. Se tivesse dinheiro, compraria o prédio todo. Mesmo se comesse tudo, não ficaria satisfeito. E o futuro, empregado nas orações subordinadas como forma de indicar a possibilidade ou eventualidade no futuro. Lavarei a roupa se tiver vontade. Contarei a verdade quando tiver compaixão. Então, vimos aí os 3 tempos do modo subjuntivo. Mas tem um detalhe super interessante que é importante a gente frisar. No modo subjuntivo, para a gente conjugar os verbos no modo subjuntivo, a gente pode utilizar essas partículas aí, o que e o para o presente, o se para o pretérito, o quando ou o se para o futuro. Lembrando que a maior parte das vezes no futuro a gente usa quando e fica muito mais simples, mais fácil de conjugar, ajuda. Aí eu coloquei, tem um quadrinho, peguei de exemplo o verbo cantar e ele está conjugado aí com o auxílio dessas partículas. Essas partículas elas são colocadas antes dos pronomes pessoais do caso reto, que a gente utiliza na conjugação dos verbos. Observem aí no presente, que eu cante, que tu cantes, que ele cante. O que antes dos pronomes. Já o pretérito imperfeito, se eu cantasse, se tu cantasses, se ele cantasse, se nós cantássemos. E o futuro com quando. Quando eu cantar, quando tu cantares, quando ele cantar.
quando nós cantarmos, quando vós cantardes, quando eles cantarem. Então, assim a gente fecha o modo subjuntivo, com seus 3 tempos, presente, pretérito imperfeito e futuro. Frisamos aí que o uso dessas partículas podem nos ajudar bastante. O que, o se e o quando. O se também para futuro, mas bem difícil. Muito mais utilizado o quando. E a gente chega no modo imperativo. É aquele que o falante leva o seu interlocutor, ou seja, aquele que recebe a mensagem, que pode ser de forma escrita ou de forma oral, a realizar uma ação, expressando o que quer que ele faça. Então, o modo imperativo, né? Quem produz a mensagem, né, quer que quem, né, recebe essa mensagem realize uma ação. Né? Assim, a ação transmitida por um verbo no imperativo é um pedido, convite, exortação, ordem, comando, conselho ou súplica. Tem aí alguns exemplos. Pare com essa brincadeira. Jogue o lixo fora, por favor. Resolva esse problema rápido. Vai fazer o dever de casa. Sai da frente. Para. Observe que todos os verbos que estão aí nesses exemplos têm essa característica, né, de pedido, né, de fazer uma solicitação a alguém. A gente tem alguns detalhes para falar sobre o modo imperativo. Não existe, a exemplo, né, do que acontece no modo indicativo e no modo subjuntivo, flexão de primeira pessoa do singular, que é o eu. E por quê? Não se conjuga o modo imperativo no eu. Porque se a gente está falando que é um pedido, uma ordem, você vai fazer um pedido ou dar uma ordem para si próprio? Não tem como. Então, não tem o eu no modo imperativo. O modo imperativo é indeterminado em tempo. Eu falei que são 2 formas, né? Eu falei que tinha tempos, como tem no indicativo e no subjuntivo. Mas supõe-se que, como se trata de uma ordem, a ação se dará no futuro. Porque se você ainda está dando a ordem, né, supõe-se que essa ação acontecerá ainda. Os pronomes ele, ela, eles e elas, né, que a gente utiliza no modo indicativo e no modo subjuntivo, eles são substituídos por você e vocês. O ele e ela vira você, eles e elas, vocês. E os pronomes, eles se deslocam para depois da forma verbal. Nos outros modos, a gente coloca os pronomes pessoais do caso reto antes e depois conjuga o verbo. No imperativo não é dessa forma. Primeiro conjuga e o pronome estará lá depois da forma verbal. Ok? Temos aí imperativo afirmativo e imperativo negativo. Vamos ver cada um deles. Formação do imperativo afirmativo. A segunda pessoa do singular, né, que é o tu, e a segunda pessoa do plural, que é o vós, derivam do presente do indicativo, sendo retirado o S. Já a terceira pessoa do singular, que é o ele ou ela, né? A primeira do plural, nós, e a terceira do plural, eles ou elas, derivam do presente do subjuntivo, sendo conjugadas da mesma forma. Vamos pensar sobre isso calmamente. O que eu estou querendo dizer? Se você tiver conjugado o verbo no presente do indicativo e no presente do subjuntivo, a partir desses 2 tempos, desses 2 modos, você pode formar o imperativo afirmativo.
Como eu disse que o imperativo afirmativo, o tu e o vós vem do presente do indicativo, eu conjuguei aí, olha, o tu e o vós. Peguei de exemplo o verbo estudar, né? Desse verbo. Tu estudas e vós estudais. Como é que vai ficar no imperativo afirmativo? Estuda tu, estudai vós. Primeiro detalhe, pronome já foi para depois, da forma verbal. O estuda virou estudas, virou estuda, e o estudais virou estudai, porque eu fiz a observação que perde a letra S. Também conjuguei aí no presente do subjuntivo o ele, o nós e o eles. Que ele estude, que nós estudemos e que eles estudem. Essas três pessoas são aproveitadas daí do presente do subjuntivo e não sofrem qualquer alteração. É muito importante o tu e o vós lembrar que as duas pessoas perdem o S. Já a terceira pessoa do singular, primeira do plural e terceira do plural, que vem do presente do subjuntivo, elas não sofrem qualquer alteração. E aí a gente tem o imperativo afirmativo. Estuda tu, estude. Tá errado aqui, deixa eu trocar aqui. Estude você, esqueci de trocar. Estudemos nós, estudai vós e estudem vocês. O pontinho ali do início está marcando o quê? Que a gente não conjuga na primeira pessoa do singular, que é o eu. Mas eu botei ali o pontinho para poder lembrar, nesse momento que a gente ainda não está tão familiarizado. O tu e o vós vieram do presente, do indicativo sem o S. O ele, né, virou você. O eles virou vocês. Ainda temos aí o nós, que é a primeira do plural. Essas três pessoas vieram do presente do subjuntivo, sem qualquer alteração. E o imperativo negativo é conjugado conforme o presente do subjuntivo. E o único detalhe é que se acrescenta a palavra não na frente. Não tem nenhuma outra alteração. Aí eu coloquei aí presente do subjuntivo, que não botei o eu, porque a gente não vai usar. Que tu estudes, que ele estude, que nós estudemos, que vós estudeis, que eles estudem. E como é que é o imperativo negativo? Não estudes tu, não estude você. Não estudemos nós, não estudeis vós, não estudem vocês. Lembrando que o ele ou ela vira você, o eles ou elas vira vocês. Não sofre qualquer alteração no caso do imperativo negativo. Então, vamos lá. A ação transmitida por um verbo no modo imperativo é um pedido, um convite, exortação, ordem, comando, conselho ou súplica. Não existe flexão na primeira pessoa do singular, justamente porque não se faz um convite, um pedido para si próprio. Os pronomes ele, ela, eles e elas são transformados em você ou vocês. Os pronomes vão para depois da forma verbal. E aí? Imperativo afirmativo. Tu e vós vem do presente do indicativo sem o S. E as demais pessoas vêm do presente do subjuntivo, sem qualquer alteração. Já no imperativo negativo, todas as pessoas vêm do presente do subjuntivo, sem qualquer mudança. Então, assim, a gente fecha com essa videoaula, né, os três modos verbais, vimos os tempos do indicativo e do subjuntivo e vimos aí as duas formas do imperativo. A gente conversa mais sobre esse assunto no nosso encontro pelo Zoom.
Ok, pessoal? Continuem se cuidando, fiquem bem, que em breve daremos continuidade. Tchau, tchau!